Olá, pessoal. Eu vim trazer uma aula para vocês sobre sistema circulatório e a sua relação com aterosclerose e acidente vascular cerebral, e o papel do exercício físico na prevenção e no tratamento dessas doenças. Meu nome é Eugênio Girolamo Neto. Vou fazer uma apresentação bem rápida. Eu estou terminando a graduação em Educação Física, bacharelado, pela FCT Unesp, em Presidente Prudente, São Paulo, e já iniciei a pós-graduação em biomecânica e musculação e reabilitação musculoesquelética no Instituto IBRAP. Esse trabalho, essa aula, é um trabalho apresentado como requisito de aprovação na disciplina de práticas de anatomia geral, ministrada pela professora Giovana Rampazzo Teixeira. Falando um pouco sobre o sistema circulatório. O que é o sistema circulatório? Ele compreende três sistemas: o sistema sanguífero, o sistema linfático e os órgãos hematopoéticos. Basicamente, essa aula vai ser sobre o sistema sanguífero, e eu vou citar cada um deles bem rapidamente. O sistema sanguífero, ele compõe os vasos sanguíneos, que são as artérias, as arteríolas, as veias, as vênulas e os capilares. O coração, que é a bomba sanguínea, e o sangue, que circula dentro do sistema sanguífero. Além do sistema sanguífero, o sistema circulatório compõe o sistema linfático, que estão os vasos linfáticos e os órgãos linfáticos. Os órgãos hematopoéticos é basicamente a medula óssea vermelha, o órgão baço e o timo, que são acessórios ao sistema circulatório. Falando um pouco sobre o coração. O coração, ele é um órgão principal do sistema sanguífero e é responsável pelo bombeamento do sangue para todo o corpo. Esse bombeamento, essa circulação do sangue por todo o corpo, permite trocas de substâncias e gases entre os tecidos e os vasos sanguíneos, e também a manutenção da homeostásia corporal, que é o equilíbrio dos sistemas do nosso corpo. Sistema circulatório, aqui falando sobre anatomia externa do coração. Na anatomia externa do coração, podemos ver aqui que temos a camada que reveste o coração, a aurícula direita, a aurícula esquerda, aqui é a face external, e podemos ver o átrio direito e o ventrículo direito, tronco pulmonar e as artérias pulmonar, o arco da aorta, e aqui atrás do arco da aorta podemos ver a veia cava superior. Aqui mais lateralmente podemos encontrar a aurícula esquerda, que está sobre o átrio esquerdo, e aqui mais abaixo, numa vista interna, podemos ver o ventrículo esquerdo. E quais são os vasos que fazem a irrigação e drenagem venosa do coração? Na irrigação do coração, temos a artéria coronária direita, ramo marginal e artéria interventricular posterior, que aqui nessa imagem podemos ver essa artéria. Além da artéria coronária direita, também temos a artéria coronária esquerda, artéria interventricular anterior e artéria circunflexa, que na imagem a gente vê nessa região mais esquerda aqui do coração. E a drenagem venosa do coração? Ela é realizada a partir das veias satélites das artérias, que estão ao redor dessas artérias, veia cardíaca magna e parva, e o seio coronário, que podemos ver as veias que fazem a drenagem do coração. Agora falando um pouco sobre a anatomia interna do coração, nossa bomba sanguínea. Aqui desse lado podemos ver o átrio direito, septo interatrial, que separam os dois átrios, a válvula atrioventricular direita e o ventrículo direito, tronco pulmonar, artérias pulmonar, que aqui a outra passa por trás, o arco da aorta, artéria aorta, veia cava superior, em azul, e aqui mais abaixo a veia cava inferior, que trazem o sangue direto para o átrio direito. Do outro lado aqui, ó, podemos ver o átrio esquerdo,
as veias pulmonares, a válvula atrioventricular esquerda e o ventrículo esquerdo. E o que separam os dois ventrículos é o septo interventricular. Falando sobre a circulação agora. Temos dois tipos de circulação sanguínea. A circulação pulmonar, que é chamada de pequena circulação, onde que ela se inicia? Ela começa a partir do ventrículo direito. Saindo do ventrículo direito, ela vai em direção ao tronco pulmonar. Esse sangue que passa pelo tronco pulmonar segue para as artérias pulmonares direita e esquerda em direção aos pulmões. Ao chegar nos pulmões, esse sangue é oxigenado e, saindo dos pulmões, ele retorna para o coração pelas veias pulmonares em direção ao átrio esquerdo. No átrio esquerdo, finaliza a circulação pulmonar. Agora, a circulação chamada circulação grande, ou circulação sistêmica. Inicia no ventrículo esquerdo, quando sai do ventrículo esquerdo, em direção ao arco da aorta e a artéria aorta. Após a artéria aorta, temos artérias menores, que levarão sangue para todos os tecidos do corpo. Esse sangue, ele é passado pelas arteríolas, vênulas capilares e retorna pela veia cava inferior e superior. E finaliza no átrio direito. Aqui, falando de forma bem simplificada sobre a circulação, o desenho consegue exemplificar aqui, ó. Neste lado, podemos ver a veia cava superior e veia cava inferior, que liberam sangue no coração aqui, ó, no átrio direito. O sangue passa para o ventrículo direito, vai para o tronco pulmonar e artérias pulmonares e segue em direção ao pulmão. Ele é oxigenado no pulmão e volta pelas veias pulmonares em direção ao átrio esquerdo. Após passar pelo átrio esquerdo, ele segue em direção ao ventrículo esquerdo e, por fim, ele sai do coração pelo arco da aorta e a aorta leva o sangue para todo o corpo e todas as células. Após o sangue passar por todas as células, ele retorna pelas veias em direção à veia cava inferior e veia cava superior e retorna para o coração. É uma circulação inteiramente fechada. Agora eu vou explicar mais detalhadamente como que funciona o ciclo cardíaco. O sangue que chega no coração pelas veias cava superior e inferior é despejado dentro do átrio direito. Após a contração atrial, ele é direcionado pela válvula tricúspide para o ventrículo direito. Assim que o ventrículo direito e esquerdo fazem a contração, a sístole, esse sangue é direcionado para a válvula pulmonar e para o tronco pulmonar. E após passar pelo tronco pulmonar, ele é direcionado para artérias pulmonares direitas e esquerdas. Esse sangue ele vai ser oxigenado no pulmão, ocorrem as trocas gasosas, e ele retorna para o coração pelas veias pulmonares, direitas e esquerda, para o átrio esquerdo. Após a contração atrial, esse sangue passa pela válvula mitral em direção ao ventrículo esquerdo. Após a sístole ventricular, esse sangue é direcionado para a válvula da aorta e segue em direção ao arco da aorta, para a artéria aorta, e é direcionado para todos os tecidos do corpo através das artérias menores. Agora, falando sobre os vasos sanguíneos. Temos os vasos sanguíneos chamados artérias e as veias. E falando um pouco sobre a sequência após as artérias maiores. Temos os vasos sanguíneos chamados arteríolas e o leito capilar, onde temos os capilares, que é onde ocorre as trocas entre os tecidos e os capilares sanguíneos. Após os capilares, temos as vênulas, as veias menores e as veias maiores, que retornam
o sangue para o coração. Agora, falando sobre a parede das artérias, temos a camada mais externa, que chama túnica adventícia, a camada medial, que chama túnica média, temos membrana elástica externa e uma camada de músculo liso. E por último, mais internamente, temos a túnica íntima. Temos a membrana elástica interna, uma camada subendotelial e o endotélio vascular. E, por fim, temos o lúmen, a parte mais interna da artéria. E quais são as diferenças entre as artérias e as veias? A camada mais externa das veias é chamada túnica adventícia. Temos a túnica média, que é composta apenas por músculo liso, e a túnica íntima, que é mais interna, composta por uma membrana elástica e o endotélio vascular. E no lúmen das veias, temos o folheto da válvula. Lembrando que as veias têm válvulas que auxiliam no retorno venoso. E como que funciona a diferenciação, a comparação dos tipos de vasos? Falando sobre a diferença entre as artérias e veias. As artérias têm as paredes mais espessas e as veias têm as paredes mais delgadas. A secção transversal das artérias é cilíndrica e das veias a secção transversal é mais elíptica. Geralmente, as artérias no cadáver se encontram vazias e as veias geralmente se encontram com um pouco de sangue que ficou coagulado no vaso. O calibre, quando comparado com o da veia, o calibre das artérias são menores. E o calibre das veias comparado com o da artéria correspondente a ela, o calibre da veia é maior. Situação das artérias. A maioria dos casos, as artérias estão mais profundas no nosso corpo, tanto no tronco quanto nos membros. E a situação das veias, temos a localização superficial e profunda. As artérias temos menor número de anastomoses e as veias temos maior número de anastomoses, que são as ligações entre esses vasos. As artérias são pulsáteis no exercício no indivíduo vivo e as veias não são pulsáteis. Elas só conseguem mover o sangue através da musculatura que passa ao redor, com contração muscular lisa e contração muscular esquelética. Nas artérias temos a ausência de válvulas, exceto na origem do tronco pulmonar e na artéria aorta. E às vezes temos a presença de válvulas que auxiliam no retorno venoso do sangue. Falando agora sobre as doenças, falando primeiramente sobre a aterosclerose. Basicamente, uma inflamação com formação de placas de gordura, cálcio e outros elementos na parede das artérias do coração e também em outras localidades do corpo. É uma doença caracterizada pelo estreitamento ou enrijecimento das artérias devido ao acúmulo de gordura em suas paredes. E esse acúmulo de gordura, ele faz com que o fluxo do sangue se encontre alterado, diminuindo esse fluxo sanguíneo nessa região onde temos essa obstrução. Quais são os fatores de risco, os fatores associados a essa doença? O sedentarismo é um fator muito presente. Alimentação inapropriada, uma alimentação com alto teor de gordura e colesterol ruim, que é o LDL. Hipertensão arterial, também é um fator que tem associação com essa doença. Diabetes, que também é outra patologia. Colesterol ruim, que é o LDL elevado. Fatores hereditários também têm uma certa influência. Relacionado também com o tabagismo. E também, por último, aqui foi citado, a obesidade. Falando um pouco sobre uma entrevista do Dr. Drauzio Varella, podemos citar que
Aterosclerose causa uma alteração profunda em basicamente todas as artérias, desde as que vão do coração ao cérebro, as carótidas, e na aorta, e também nas artérias dos membros inferiores. Ela é, portanto, uma doença sistêmica, que produz alterações enormes na sua evolução relativas à diminuição do fluxo do sangue em determinados órgãos. Como eu já falei anteriormente, essa doença ela é caracterizada pela obstrução dos vasos, pode ser parcialmente ou total, e podem trazer outros fatores de risco após essa diminuição do fluxo sanguíneo, que leva para alguns órgãos do nosso corpo. E vale alertar sobre a aterosclerose. É uma doença que é a principal causa de morte no Brasil, e além de vários outros países desenvolvidos. Então, é uma doença muito delicada de se falar e de estudar sobre ela. Quando diagnosticada, é necessário iniciar o tratamento, o quanto antes, para corrigir os fatores de risco que são relacionados. Os fatores de risco que eu trouxe, como eu já falei anteriormente, são hipertensão, sedentarismo, tabagismo, obesidade e diabetes. Controlando, em partes, esses fatores de risco, desde que necessite um tratamento medicamentoso ou não medicamentoso, podemos trazer uma melhora na evolução dessa doença. Evitar que essa doença evolua de forma exponencial. E aqui demonstrando como que funciona basicamente a aterosclerose. É uma inflamação. Aqui, na primeira imagem, podemos ver uma artéria normal, né? Um vaso sem obstrução nenhuma. Logo em seguida, temos o acúmulo de LDL, que é o colesterol ruim. Quando o LDL se acumula em maiores proporções, ele se acumula na parede do vaso. E quando ele vai aumentando, ele forma uma placa chamada placa de ateroma. Essa placa vai aumentando conforme ao passar do tempo. Aumentando essa placa de ateroma, podemos ver esse acúmulo grande aqui de gordura, obstruindo o vaso parcialmente, como nessa penúltima imagem, e mais à frente, em casos extremos, temos obstrução quase que totalmente do vaso. Então, já podemos ter uma noção aí de quão perigosa é essa doença, né? Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria, ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. E falando sobre a outra doença que vamos trazer nessa aula, é o acidente vascular cerebral, o AVC.
O AVC ele tem a origem a partir da alteração do fluxo de sangue. Então, ele tem uma certa relação com a aterosclerose. São ligadas aí. E que vai em direção do sangue que vai em direção ao cérebro. Pode ocasionar a morte ou a diminuição da função dessas células que irão atingir. No caso, as células nervosas da região cerebral que será atingida. O AVC ele pode se originar na obstrução dos vasos, que é chamado de acidente vascular isquêmico. Temos dois tipos, o isquêmico é um deles, ou também a ruptura do vaso, é conhecido como acidente vascular hemorrágico, é o segundo tipo, e é o tipo mais perigoso que encontramos de AVC. Aqui nessa imagem podemos demonstrar de forma bem simples a diferença do AVC isquêmico e do AVC hemorrágico. Aqui no lado esquerdo, vemos a ausência de oxigênio em algumas regiões cerebrais a partir de um coágulo, ou seja, o acúmulo de placas de ateroma em um dos vasos sanguíneos que leva o sangue para o cérebro. Pode ocasionar a morte de células que serão irrigadas por esse vaso sanguíneo. E mais à direita podemos ver o tipo de AVC hemorrágico, que é quando ocorre uma ruptura de um vaso sanguíneo e um derramamento do sangue nessa região cerebral aqui. O acidente vascular isquêmico é o tipo mais comum, que atinge, em média, 80% dos casos de AVC na população. E essa obstrução do fluxo do sangue, ela pode ocorrer devido a uma trombose. Essa trombose é uma placa aterosclerótica e em uma artéria principal que vai em direção ao cérebro. Ou também por uma embolia, que já é um pouquinho diferente, que acontece quando uma placa de gordura da parede de um vaso, que segue de uma outra região do nosso corpo, se desprende e ela chega até a artéria cerebral através da corrente sanguínea. Então, esse êmbolo é um acúmulo, uma placa de gordura ou outros materiais que se desprendem de uma outra região do corpo e seguem e acabam obstruindo o vaso sanguíneo lá no cérebro. E agora falando sobre o acidente vascular hemorrágico, como já falamos que o isquêmico acontece em maior frequência, em 80% dos casos, sabemos que o hemorrágico ele ocorre em menor frequência comparado com o isquêmico. Só que ele é um tipo de acidente vascular cerebral mais grave. Essa hemorragia acontece no espaço subaracnoide ou intracerebral, são dois tipos diferentes de hemorragia, de derramamento de sangue. Ela é causada ou pela obstrução do vaso ou pelo aumento da pressão intracraniana. E dificulta a chegada de sangue em outras regiões não afetadas, causando possivelmente a morte celular dessa região onde não chegará o sangue. Como já falei, o AVC hemorrágico ele é mais grave e tem maiores índices de mortalidade.
Agora falando um pouco sobre os estudos que foram utilizados para referência dessa aula, um artigo de revisão chamado Os Efeitos do Exercício na Função Vascular, Estrutura e na Saúde dos Humanos. E o que esses estudos trazem de informação para a gente, né? Lendo na íntegra uma parte desse artigo, diz o seguinte: a prática de atividades físicas, no geral, todas as atividades físicas, claro, diminui o risco de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral isquêmico, duas das principais causas globais de morte, morbidade e custos com assistência médica. E quais são os pontos abordados por esse estudo, né? Por esse artigo de revisão? Os primeiros estudos do impacto do exercício físico na vasculatura, as contribuições da sismografia. Dois pontos principais são os impactos do exercício físico na resistência e também na remodelação da artéria do conduto. Expansão do lúmen, que é a parte mais interna da artéria. E também os impactos do exercício na resistência e remodelação da artéria do conduto. Agora falando sobre mais a espessura da parede arterial. Os impactos do exercício físico relacionados à expansão do lúmen. O que eles trouxeram de abordagem? Foi concluído que o crescimento angiogênico induzido pelo exercício no número de capilares em pequenas arteríolas. Só que isso ainda não está tão fundamentado assim. Só que ocorre, após o exercício físico, um crescimento do número de capilares. Só que uma parte mais bem estabelecida, que tem mais estudos mais concretos, diz que a remodelação circunferencial externa das arteríolas maiores e das artérias nutridoras de humanos, ela ocorre um aumento na circunferência externa dessas artérias, melhorando assim o fluxo sanguíneo dessa região. E agora falando sobre os impactos do exercício relacionados à espessura da parede arterial. Os estudos abordados nesse artigo de revisão indicam que mudanças na relação parede-lúmen ocorrem com o treinamento. Foi os estudos de Marioriana, 2011, 2012, e Spence e colaboradores em 2013. Dessa forma, o fluxo sanguíneo pode ser melhorado após um aumento do diâmetro arterial pós-exercício. E esses impactos hemodinâmicos diretos do exercício físico na vasculatura desempenham um papel muito importante na prevenção de doenças cardiovasculares. Podem ser citados, como eu já mostrei anteriormente, a aterosclerose e também o acidente vascular cerebral. Aqui é sobre a espessura da parede arterial. É uma imagem retirada do estudo que mostra o diâmetro de artérias do antebraço que foram medidas pré e pós-exercício físico. Então, mostrando aqui que pós-exercício físico, na maioria dos casos, ocorreu um aumento no diâmetro dessas artérias do antebraço. Tanto em exercícios com musculatura agonista, tanto com musculatura antagonista. Teve uma melhora aí significativa em relação ao diâmetro dessas artérias, proporcionando um maior fluxo sanguíneo nessa região. E para concluir, o que esses estudos trazem para a gente, né, que a gente pode concluir aí? Que o treinamento físico, ele melhora a função da vasculatura do nosso corpo e também na estrutura, incluindo a produção e biodisponibilidade de substâncias derivadas do endotélio, que é a região dos tecidos dos vasos, como o ácido nítrico, que são antiaterogênicos.
Eu vou falar dele mais posteriormente, para vocês entenderem um pouco melhor. E também há evidências convincentes de efeitos na estrutura, não só na função vascular, na estrutura arterial também, incluindo a remodelação externa, que aumenta o calibre, né, o diâmetro arterial, e modifica as relações da parede lumen. Esses impactos eles são mediados, em grande parte só, pelos efeitos diretos do exercício físico na parede do vaso, em virtude da estimulação hemodinâmica repetitiva que ocorre durante cada sessão de exercício. Então, o exercício ele atua de forma aguda e também de forma crônica na estimulação hemodinâmica desses vasos, melhorando assim a função e a estrutura vascular do indivíduo. Falando agora sobre um estudo chamado óxido nítrico e exercício, uma revisão. Esse estudo traz o seguinte, que o óxido nítrico ele é um potente vasodilatador e tem um papel importante no tônus vascular, relacionado também com a camada de musculatura lisa. Os estudos têm demonstrado que a função do óxido nítrico na preservação da capacidade funcional do endotélio, prevenindo, assim, doenças como aterosclerose, lesão vascular e também hipertensão, além de outras doenças relacionadas. E alguns estudos recentes têm demonstrado que o óxido nítrico, o exercício, aumenta a biodisponibilidade do óxido nítrico de forma aguda e crônica. Também existem lacunas na produção e no conhecimento relacionado ao óxido nítrico mediado pelo exercício. Agora, um outro estudo que foi usado como referência é um artigo chamado Promovendo a Neuroplasticidade para a Reabilitação Motora após AVC, considerando os efeitos do exercício aeróbio e da variação genética no fator neurotrófico derivado do cérebro, o BDNF. E o que esses estudos desse artigo trazem de informação para a gente? Que os aumentos desse fator neurotrófico derivado do cérebro, eles são induzidos pelo exercício físico e podem ser o fator-chave para os efeitos positivos do exercício aeróbio na saúde e também na função do cérebro, que auxilia, assim, no processo de reabilitação motora após uma pessoa que sofreu de AVC. Ou seja, o estudo anterior, ele traz mais referências sobre a prevenção da doença, e esse já mais no tratamento pós o AVC. E o que ele traz de informação para a gente? Que o BDNF ele está envolvido com muitas facetas na função cerebral, incluindo alterações neuroplásticas subjacentes ao exercício ou ao aprendizado motor. Ele exerce os efeitos sobre a neuroplasticidade, facilitando a LTP, potencialização a longo prazo, um aumento duradouro na força de sinapse entre dois neurônios, que são repetidamente ativados juntos e promovem um crescimento e remodelação dendrítica. Ao contrário de outros fatores de crescimento, o BDNF ele é secretado pelo sistema nervoso central por meio de uma via construtiva e ele depende da atividade física. E agora explicando como que funciona isso. O aumento relacionado ao exercício físico desse fator neurotrófico, ele melhora a conexão, a sinapse entre os neurônios, facilitando, assim, a aprendizagem motora e também a reabilitação motora pós um AVC, por exemplo. E os efeitos do exercício aeróbio na aprendizagem motora. Como que a gente pode citar isso? E o treinamento com exercício aeróbico não apenas melhora a função cognitiva pós-AVC, mas eles também trazem nesse estudo que ele melhora a mobilidade, o equilíbrio e a função motora. Os estudos indicam que as habilidades de aprendizado motor
são aprimoradas se realizada imediatamente após uma sessão de treinamento aeróbico. Então, nos estudos, eles fizeram uma análise de que as pessoas realizavam o treinamento aeróbico e logo após eram submetidas a exercícios de aprendizagem motora. E como o fator neurotrófico derivado do cérebro foi maior produzido, tanto de forma aguda como forma crônica, melhorou os índices de aprendizagem motora desses indivíduos. E a conclusão desses estudos, podemos citar aqui, conclui-se que os efeitos do exercício aeróbico no BDNF e no aprendizado motor podem ser melhor explorados se, como eu já falei anteriormente, se o exercício aeróbico for realizado antes do treinamento motor. As pessoas, quando elas estão fazendo a reabilitação de AVC, elas são submetidas a aprendizado de coisas simples, pegar um objeto, a se movimentar, a andar, que em alguns casos são perdas de mobilidade bem críticas, tanto de coordenação motora fina quanto de coordenação motora grossa. E se essas pessoas realizam um treinamento aeróbio antes desse treinamento motor, esse aprendizado motor, reaprendizado motor, ele pode ser melhor aproveitado. Além disso, as informações sobre o genotipo do BDNF podem fornecer informações sobre o tipo e também sobre a magnitude dos efeitos que o exercício aeróbico traz entre os indivíduos. E também, potencialmente, ajudar na orientação do profissional de educação física a prescrever de forma individualizada exercícios aeróbios para melhorar a reabilitação motora após AVC. Então, aí podemos ver que o exercício aeróbio ele tem um papel muito importante na reabilitação de pessoas que sofreram de acidente vascular cerebral. E o que podemos concluir nessa aula? Que o exercício físico ele tem um papel muito importante, tá? Na prevenção e também no tratamento de doenças cardiovasculares, preferencialmente nas doenças que foram citadas nessa aula, aterosclerose e no AVC, porque eles promovem a melhoras na função e também na estrutura desse sistema sanguíneo. E o que vale lembrar aqui para a gente? Que o papel do profissional de educação física é ter conhecimento técnico e também conhecimento clínico sobre essas doenças, para poder atender esse público acometido por essas patologias. Além da comunicação multidisciplinar com os médicos. Hoje em dia, a comunicação multidisciplinar ela tem grande importância, pois o médico ele tem o diagnóstico e ele precisa indicar o paciente para um educador físico poder seguir com o tratamento, para que esse tratamento seja mais eficiente e mais seguro. E agora uma frase que eu deixei aqui para a gente dar uma refletida é o seguinte: o exercício físico é o melhor remédio. Invista na sua saúde fazendo exercícios físicos hoje, para não precisar gastar com medicamentos e cuidar da doença futuramente. Então, se a gente investir um pouco de tempo para fazer exercício físico hoje, cuidar da nossa saúde, possivelmente, quando a gente estiver mais velho, a gente vai poder aproveitar mais a vida sem doenças. Aqui temos algumas referências que foram utilizadas na aula: o Atlas de Anatomia Humana, Frank Nieder, site sobre aterosclerose, tá todos os dados aqui, o acesso, o dia que foi acessado. Aterosclerose, uma entrevista que foi feita pelo Dr. Drauzio Varela. Fisiopatologia da doença do acidente vascular cerebral, tá? De como funciona o AVC, foi citado na aula, os dois tipos, né? Green-Smith foi o primeiro estudo mostrado na aula, os efeitos do exercício físico na função vascular, na estrutura, na saúde dos humanos. Esse estudo, falando mais sobre o óxido nítrico, né? Júnior, Prestes e De Salles, que são bem conhecidos na área esportiva.
trouxeram essa revisão sobre o óxido nítrico. Neuroplasticidade, né? Reabilitação pós-AVC, relacionados ao BDNF. E também o estudo das frequências principais de fatores de risco para acidente vascular cerebral isquêmico em idosos. Como eu citei anteriormente, os fatores de risco que são relacionados ao AVC, tanto para idosos, mas também podem ser relacionados a pessoas com uma faixa etária menor. Aqui vale o meu agradecimento. Agradecimento à professora Giovana por ter pedido esse trabalho, né? Foi uma aula de grande proveito, estudar mais sobre essas doenças, né? E aprender para estar mais preparado para atender o público futuramente, quando eu estiver atuando profissionalmente